você tem um compromisso com isso que nós vamos fazer aqui agora, a palavra. Nós já ouvimos ela cantada e agora nós vamos ouvir ela falar. Ele disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei. Farei o quê? Pescadores de... Opa, tem pouca gente prestando atenção. Eu vou repetir. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de... Melhorou. É interessante que vocês vão aprender algumas coisas aqui nessa noite, que às vezes não chegou ao teu conhecimento. Essa semana eu aprendi mais coisas. Cada vez que eu mergulho na palavra de Deus para trazer uma mensagem para vocês, eu aprendo. E faz só 30 anos que eu comecei a estudar essa palavra. E ainda não sei praticamente nada dela, viu? Ainda estou aprendendo. Engraçado que quem traz os filhos na escola hoje sabe o que está aprendendo? Está aprendendo que o Halloween não deve ser comemorado. É isso que o seu filho está aprendendo hoje. Eu vejo, gente, pais comemorando o Halloween com os filhos. Está dando legalidade ao bruxismo dentro da sua família. A bruxaria. Essa semana nós vamos fizemos 505 anos da Reforma Protestante. Um homem arriscou a vida para bater de frente com a igreja com o nome de Martinho Lutero, levantando 95 teses contra a igreja católica. Um alemão chamado Martinho Lutero. E nós vivemos essa reforma protestante. Dele nós chegamos. Chegou até aqui essa reforma. O homem foi perseguido, quase foi morto por diversas vezes, por se levantar contra o regime. E eu queria dizer a vocês que 500 e poucos anos depois, nós ainda estamos vivendo uma reforma. E gente, eu quero dizer a vocês que nós começamos uma reforma. Quando esse ministério se abriu, nós começamos uma reforma. A reforma do sistema religioso. Porque aqui nós não pregamos religião, mas nós pregamos a Jesus Cristo. Aleluia. E muitos olhos serão abertos através de mim, através de você. E o Senhor me deu essa palavra nessa semana em que nós completamos a reforma protestante. E o Senhor falou comigo: Julinho, eu quero que você pregue sobre o título Pescadores do Reino. Jesus chega ali no mar, aleluia. E quando Jesus está passando, ele fala para Pedro, Simão Pedro: venha após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Curioso, porque eu não sei se Pedro conhecia ou não conhecia Jesus, estava no início do seu ministério. Com aproximadamente 30 anos, Jesus chega, passa ali na beirada do mar da Galileia e chama Pedro, e Pedro vai. Depois que Jesus é tentado, passa 40 dias e 40 noites ali no deserto, se fortalecendo, Jesus chega e chama Pedro, e Pedro simplesmente segue. Mas o que me chama a atenção é que Pedro já era pescador. Qual que era a profissão de Pedro? Pescador. E Jesus chega para um pescador e faz uma proposta para ele continuar pescando, mas para ele pescar outro tipo de criatura. E Pedro simplesmente segue ele, simplesmente vai. E eu fiquei perguntando: mas chega de repente do nada e segue? Como que pode isso? E eu fui entender qual era a profissão, como que funcionava a cultura judaica. Para vocês entenderem, eu vou explanar um pouco aqui para vocês, como introdução dessa mensagem. Na cultura judaica,
Interessante isso. Depois dos 6 anos de idade, o filho é entregue ao pai. E daí o pai levava para a sua profissão e normalmente ensinava a ele a sua profissão. Porém, a questão letiva, após os 6 anos, não era a mãe mais que ensinava e nem o pai. Existia um período na vida da criança, eu posso dizer que é uma criança, em que ele começava a frequentar a sinagoga. E na sinagoga existia um homem por nome Rabino. E o Rabino era que ensinava a criança a ler e a escrever. Toda criança. Não existia escola, Renato. Não existia escola, viu? A escola era a sinagoga. E como que ele aprendia a ler e escrever? Através do Talmud, através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas. O Talmud era a classe, o Talmud tinha alunos, e ele começava a aprender a ler e escrever diretamente na Escritura. Vocês sabiam disso? Então, o período letivo do judeu, ele já aprendia direto a palavra. Qual que era a cartilha do judeu? A Bíblia. É por isso que nós não entendemos, às vezes, por que o judeu é próspero, é abençoado. A cartilha dele, você aprendeu, que livro você leu? Pequeno Príncipe? Gato de Botas? Nós aprendemos a ler desse jeito. Enquanto o judeu já aprende direto nas Escrituras. E ele ficava do 6º ano de vida até o 13º, aprendendo com os rabinos direto na sinagoga. E quando ele terminava, com 13 anos de idade, ele fazia o seu bar mitzvah. Alguns que já estudaram a cultura judaica aqui, né? Henrique, com 13 anos de idade, era o bar mitzvah desses pequenos judeus. E com 13 anos de idade, então, esse menino se voltava para o pai. Aí o pai ia fazer ele aprender uma profissão. Já sabia ler? Já sabia escrever? Então eles iam aprender com o pai uma profissão. Olha que curioso, de 0 a 6 anos com a mãe, de 6 ao 13º ano com o rabino, e depois ele ia aprender a profissão com o pai e já começar a trabalhar a partir dos 13 anos de idade. Interessante que Jesus chega e passa por Pedro, e Pedro já tinha uma profissão. E qual era a profissão de Pedro? Pescador. Mas ele sabia pescar peixe. E o Senhor faz uma proposta que o pai de Pedro não tinha ensinado. Era pescar homens. Aleluia. Simão, venha após mim, que eu vou ensinar você a pescar homem. O que é isso? Pedro simplesmente foi. E algo que vocês talvez não saibam, o Senhor chamou a Pedro, André, Natanael, e foi constituída a sua equipe, e a sua equipe se tornou 12 discípulos. O Senhor foi chamando, mas chegou uma hora da escolha, que o Senhor escolheu todos. E eu fiquei curioso, falei, Senhor, qual é a idade dos discípulos de Jesus? E eu fui pesquisar. Porque se de 0 a 6 aprende com a mãe, de 6 ao 13º aprende com o pai, aliás, aprende com o rabino, e depois do 13º aprende com o pai uma profissão, quantos anos aproximadamente Pedro tinha? E eu cheguei a essa conclusão através dos estudos. Pedro tinha, não caia de costas, viu gente? Aproximadamente 20 anos de idade. Quantos anos você achava que Pedro tinha?
20 anos de idade. E agora vocês vão cair de costa nele. Porque os demais discípulos tinham de 15 a 16 anos de idade. Vocês sabiam disso? Jamais passou pela minha cabeça. E como você prova isso? Mas determinada feita, o Senhor frequentava as sinagogas, era ali que Jesus pregava. E quando eles chegam na sinagoga, eles são questionados, porque eles não pagaram o cheque do templo. O que é o cheque do templo? Era uma moeda que eles tinham que pagar anualmente ao templo, para poder frequentar o templo. Porque quem tinha acima de 20 anos de idade, pagava o cheque, que era o imposto do templo. O imposto da sinagoga. Essa era a cultura judaica. E quando Jesus é questionado, os seus discípulos não estão pagando o imposto do templo. Só que o cheque do templo, o imposto, só era pago após os 20 anos de idade. E Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vem aqui. Eu lembro que lá atrás você era pescador. Vai lá no mar e pesca um peixe. E quando você pegar esse peixe, você abre a boca dele. Lá dentro desse peixe, aleluia, vai ter algo. Pedro foi, jogou a vara, quem sabe pescou, abriu a boca do peixe, lá tinha uma moeda. E quando ele trouxe para Jesus, Jesus fala: agora você paga o meu imposto do templo e o seu. Mas não eram 12, 13 com Cristo? Por que só pagou de Pedro e de Jesus? Porque apenas Jesus, com 30 anos de idade, e Pedro, após os 20, teria que ter pago. Os outros discípulos eram todos menores de idade. E aqui eu já abro um parênteses, o Senhor quer falar com você. Às vezes você olha e fala assim: mas eu ainda sou novo para o Senhor me usar. Eu ainda sou novo para começar o meu chamado. Eu tenho tempo ainda. É nessa idade que você está. Você não podia ter idade melhor, você não podia ter idade melhor para começar o chamado na presença de Deus. Não tem idade para isso. A pessoa tem que querer. O que é mais curioso ainda, é que ele já tinha uma profissão. Pedro já tinha uma profissão. Mas quando Jesus passa por Pedro, fala: Pedro, eu vou te ensinar a pescar homens e não mais peixes. Pedro se sente tentado pela proposta e segue a Cristo. E eu marquei algumas coisas aqui que eu queria comentar com vocês. Tem 20 minutos ainda. Ô glória! Tem 20? 10, né? As horas voam. Obrigado, Deus. Eu vou ser rápido aqui, gente, porque eu vou apenas passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O que é pescar, gente? Pescar é tirar o peixe do seu habitat natural e levar ele para um outro ambiente, para um outro lugar. Mas, Julinho, você está falando aí, eu já sabia. Você já sabia disso? Pescar é tirar o peixe do ambiente que é natural dele e levar para um outro lugar, na qual o ambiente dele não é de costume dele. É exatamente isso que o Senhor chamou Pedro para fazer. Porque ele estava acostumado a pescar peixe, tirar do ambiente natural dele, que é o mar, e servia para alimentação. Mas o Senhor chamou ele, aleluia, para tirar homens do seu habitat natural e levar para um outro ambiente. Um dia o Senhor fez isso comigo, e foi através de uma pessoa. Um dia o Senhor fez isso com você, e o Senhor quer usar você para tirar pessoas do seu ambiente natural e levar para um outro ambiente.
pessoa que tira homens de um lugar, porque a cultura judaica era essa, crescer, eu vou te chamar para uma coisa diferente. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, e o Senhor fala conosco: eu tenho uma obra diferenciada na sua vida, eu tenho algo totalmente diferente do curso que você imaginou para o seu futuro. Mas o que você faz? Você ouve uma palavra dessa no domingo, e na segunda-feira você volta para a mesma coisinha de sempre. Volta para a mesma vidinha que você sempre levou. Como que é essa semana? Da mesma forma que você viveu. Você vai para o trabalho, volta para casa, e depois da casa você dorme, levanta no outro dia, vai para o trabalho de novo, e volta tudo a mesma batidinha, e você não faz nada de diferente para pescar outro. Como você vai levar a pessoa para um ambiente diferente? Porque servir a Deus, gente, estar com Cristo, é viver em outro ambiente. Mas como você vai levar uma pessoa para um ambiente que nem mesmo você está vivendo? Se Pedro não tivesse seguido a Cristo e aceitado o desafio de pescar outras pessoas, ele ia continuar pescando peixe. E existem pessoas, que Deus falava no meu coração, que existem pessoas aqui que ainda estão pescando peixe. Ele tem a trajetória dele traçada na vida. Ó, o que eu quero é isso, Senhor, me ajuda a fazer isso, a fazer aquilo, já está totalmente traçada a minha trajetória. Mas se o Senhor disser para você aqui, traz esse papelzinho bonitinho, que eu quero para você é totalmente diferente. Você está num ambiente natural. Você está querendo viver o que é comum. Eu sonho em me formar, terminar minha faculdade, trabalhar na multinacional, fazer isso, fazer aquilo. Senhor, me ajude, por favor. O Senhor olha para você e fala assim: que sonho medíocre esse seu. Não foi para isso que eu te chamei. Você está querendo viver na beirada da praia, mas eu quero te levar para lugares que você nunca sonhou ir. Eu quero te usar para mudar vidas que você nunca sonhou encontrar. Tirar do ambiente natural que eles iriam viver e levar para um lugar diferenciado. O Senhor te convida nessa noite a ser um pescador de bem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, não precisa. Paulo confirma o que Jesus falou ao meu coração nessa noite: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez. O Senhor tem uma novidade de ambiente para você. E às vezes o Senhor te puxa. Você vem no culto de domingo, o Senhor fala com você, e o Senhor fala, e você fala: Senhor, eu quero viver um novo. Mas chega na segunda-feira, você volta para o velho. Juninho está falando que eu tenho que abandonar meu emprego, abandonar toda a minha vida e sair pregando a palavra. Não, eu estou falando que durante a semana você tem que mudar a sua rotina em relação à palavra, para que a palavra venha agir em você e através das suas atitudes você convença outras pessoas a viver o que você está vivendo. Chame pessoas para o seu ambiente. Mas o que acontece hoje é que nós vamos para o ambiente das pessoas. Tudo que é natural. Jesus chega para Nicodemo no capítulo 3, de 3 a 6. Ele na sua casa não vai dar tempo, gente. Ei, sabe o que é necessário para você? Nascer de novo. Porque tudo que você viveu até agora, você está no seu ambiente natural. Você quer ir para o nível do que eu estou falando? Então você tem que sair de onde você está e vir para cá. Porque se eu falar da minha maneira, você não vai entender. Porque o que é nascido, 3 e 6 fala: o que é nascido da carne é carne. Às vezes os seus projetos, às vezes os seus propósitos é apenas viver da carne. É o projeto de uma pessoa comum.
para viver uma nova, e nessa nova vida ele venha servir de alimento para outros e não para ele. Há quanto tempo você está alimentando os seus sonhos? Há quanto, Jesus, eu tenho tantos planos, Senhor, eu pretendo isso, eu pretendo aquilo, e o Senhor vai se inserindo nesses planos. Você quer entrar no seu trabalho e ser respeitado lá? Você quer entrar na sua vida e ser respeitado na sua vida? Você quer entrar no seu condomínio com um carro bonito, que as pessoas olham, o cara está progredindo? O que você quer? Eu não sei o que você vai escolher, mas eu prefiro entrar no reino de Deus. E as pessoas olham para mim e falam, esse é o nome de Deus. O Senhor está nele, a presença do Senhor está nele. E sabe que ele pesca não é dinheiro, ele não pesca bens materiais, ele pesca homens. Esses dias eu estava falando com uma pessoa de madrugada e ela pediu oração falando comigo. E ela falou assim, Juninho, Deus abençoe a sua vida, porque você está transformando a minha maneira de pensar. E eu entendi no pouco conhecimento que ela tinha, eu entendi o que ela quis dizer. Não sou eu que estou transformando a vida dela, é a palavra de Deus, mas precisa vir